Salve Maria a todos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Hoje eu quero estar falando sobre o sacramento do matrimônio. E é um assunto muito importante nesses dias, onde que as pessoas não sabem a diferença de casamento, que é o que é dito aí nos meios de comunicação, como se fosse apenas um se posicionar para a sociedade e mostrar que está desencalhando. Então, isso é o que o mundo quer passar para nós como normal. Só que para nós católicos, nós devemos saber o que serve para um católico. Por exemplo, um católico ele tem que saber que tem que casar na igreja. A igreja, para poder casar na igreja, tem que estar casando no civil primeiramente. Até para, perante a sociedade, os dois, ambos, terem direitos. Pois ambos, juntos, irão construir e adquirir bens, terão herdeiros e por aí vai. Mas o foco que eu quero entrar é matrimônio. O que é matrimônio? Matrimônio, para você católico, você tem que saber que é preciso nada dessa de juntar. Se você é católico, você tem que viver como a igreja manda. A igreja fundada por Cristo. Vou repetir mais uma vez. Fundada por Cristo por quê? Fundada por Cristo porque Cristo fundou há 2000 anos atrás a sua igreja sob São Pedro. Todo católico deveria saber disso. Só que o fato é que está tão imbuído de relativismo, estão buscando tantas informações na mídia, pelos formadores de opinião, que nem mais leem doutrina da igreja. Hoje os livros estão baratos. Hoje não tem despisto. É só para quem tem preguiça de estar lendo. Por exemplo, um católico deveria se esforçar para ler toda a Bíblia, para ler o catecismo, ao menos pelas coisas básicas, como esse assunto de hoje que eu estou tocando, matrimônio. O matrimônio, qual que é a diferença do matrimônio, que é um sacramento, para o casamento, que é o que o mundo propaga, como se fosse qualquer coisa? É onde Cristo vive. Quando os cônjuges vão diante, noiva, diante do sacerdote que liga na terra, é ligado no céu automaticamente. Pois assim foi dado esse poder por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, deu esse poder à hierarquia da igreja. Inclusive, a hierarquia da igreja ele próprio criou. Ele próprio sustenta a igreja e vai sustentar até a sua segunda vinda, que ninguém sabe quando. Mas o que acontece? Hoje as pessoas banalizaram o casamento, o matrimônio. Matrimônio é onde Cristo vive. Quando a pessoa junta por si só, ela acha que ela por si só, o homem e a mulher sustentará esse relacionamento. É como se tivesse eles se autoproclamando deuses, mesmo que inconscientemente. Quando é o matrimônio que a igreja te oferece, católico. Quem comanda, quem sustenta o seu casamento, o seu matrimônio, é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus ele vive nos sacramentos. Aonde que tem sacramentos? E são 7 sacramentos. Na igreja que Cristo fundou sob São Pedro. Ah, mas a igreja
Durante toda a história aconteceu isso de errado, isso de errado. Ah, eu vejo os filmes, eu vejo a TV, seriados, a escola, a faculdade, o meio acadêmico, né? Que ataca a igreja, talvez a igreja seja a culpada de tudo. Isso é rebeldia e burrice. Porque o que acontece? O mundo ataca a igreja, mas você, católico, tem que saber que isso é heresia. Eles vão atacar, mas você, católico, ao ler o que a igreja ensina, ou seja, ver a posição da igreja sobre o que ela diz de cada fato, automaticamente você não vai beber desse fermento desses fariseus modernos. Então, o que acontece? Cristo vive nos sacramentos. Cristo vive no matrimônio. Vamos falar somente sobre o matrimônio. Aqueles casais onde você vê décadas e décadas juntos, quem sustentou? Será que foi o marido, a esposa? Não, é Cristo. Porque o homem e a mulher é totalmente diferente um do outro. Só que ao casar, ou seja, ao ter essa união através do sacramento do matrimônio, através do que ocorre por meio de um sacerdote católico, um padre, o que acontece? Cristo sustenta o casamento, ele sustenta esse casal para frutificar em filhos. Só que é fácil? Existe casamento perfeito? Sem problemas? Não. Mas o que acontece? Cristo dá essa força, essa fortaleza. Daí sabemos que, através do matrimônio, Cristo age, porque você pede consentimento a Deus e pede que sustente essa união, que é totalmente diferente de quem junta, é totalmente diferente de quem acha que o casamento no civil já basta diante de Deus, e isso é uma mentira. Inclusive é uma conversa, uma teoria protestante, nem católica é. Além também do povo do mundo também falar isso, para menosprezar o sacramento do matrimônio onde Cristo vive. Ou seja, para um casal que casou na igreja, o marido olha para Deus e pede todos os dias, diante das dificuldades, para aguentar a esposa, os defeitos da esposa. A mesma coisa é a esposa, ela olha para Jesus e pede forças para aguentar os defeitos do seu esposo. Ou seja, é Cristo que sustenta, é somente através do sacramento do matrimônio. Mas vamos à doutrina, porque eu só falei até agora. Vamos então à doutrina. Temos o Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler apenas um trecho dele, que vai me remeter ao Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II, que é outro trecho também que eu vou ler. Pequeno trecho, para não ficar muito longo o vídeo. Ok. Então, eu vou ler no Catecismo, no parágrafo 1639, o vínculo matrimonial. O consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. De sua aliança se origina também diante da sociedade uma instituição firmada por uma ordenação divina. A aliança dos esposos é integrada na aliança de Deus com os homens. O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino. Esse é o parágrafo 1639 do Catecismo da Igreja Católica. Desse parágrafo 1639, eu pularei para o 1641, que são dois capítulos para frente, dois artigos, dois parágrafos para frente, no qual diz sobre a graça. Qual a graça, ou seja, aquela graça que Deus manda,
em cima dos esposos. Então, a graça do sacramento do matrimônio. Qual é essa graça? Qual é esse bem que Deus manda sobre os esposos? Lembrando que isso é a nível espiritual. É graça sobre graça. É Cristo tomando conta da sua família. Ok, vamos lá. Parágrafo 1641. Em seu estado de vida em função, os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Essa graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar sua unidade indissolúvel. O que é essa unidade indissolúvel? O que Deus uniu, o homem não separa. E pronto. Isso você tem que ter fé nisso. É o que a igreja ensina. Continuando, por essa graça eles se ajudam mutuamente a se santificarem na vida conjugal, como também na aceitação e na educação dos filhos. É graça sobre graça. Agora, eu quero estar lendo um trecho, foi só um trecho do Catecismo da Igreja Católica. Lumen Gentium agora, que agora é os documentos do Concílio Vaticano II, um dos documentos do Concílio Vaticano II, no qual tem a sigla LG, Lumen Gentium, no parágrafo 11. Num pequeno trecho no qual diz também sobre o matrimônio. Finalmente, os esposos cristãos, pela virtude do sacramento do matrimônio, que faz com que eles sejam símbolos do mistério de unidade e de amor fecundo entre Cristo e a Igreja, e que do mesmo mistério participam, ajudam-se mutuamente a conseguir a santidade na vida conjugal e na aceitação e educação dos filhos, e gozam, por isso, no estado e na função que lhes são próprios, de um dom característico dentro do povo de Deus. É realmente desta união que procede a família, na qual nascem os novos cidadãos para a sociedade humana, os quais, pela graça do Espírito e pelo batismo, se tornam filhos de Deus pela perpetuarem, através dos séculos, o povo de Deus. Nesta, que se poderia chamar igreja doméstica, os pais devem ser para os filhos, pela palavra do exemplo, os primeiros arautos da fé, e fomentar a vocação própria de cada um, com especial cuidado para a vocação sagrada. Ok. Então, eis a importância, eis a diferença, não que somos melhores, mas a igreja nos dá meios, nos dá instrumentos para estarmos ligados a Cristo. Ok, para enxergarmos de um modo mais claro o que é esse sacramento do matrimônio, o sacerdote ligando na terra, ligando no céu, o que é preciso a gente ter em mente? Primeiramente, temos que nos lembrar que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Como que eu não vou pedir a autorização para Deus para eu ter relações, as relações da vida de casado, relações sexuais, as relações produtivas, para estar abertos à vida, para constituir filhos? Então, eu tenho que pedir autorização a Deus, porque a família é coisa sagrada, porque geram filhos. Então, o que temos que fazer? Pedir autorização para Deus, que é tudo na nossa vida. O que é difícil de entender uma sociedade que acha que tem que o sacramento do matrimônio é só um casamento, aquele casamento que está na cabeça da pessoa, que é somente, muitas vezes, a pessoa pensa que é para dar satisfações à sociedade que está desencalhando, ou que dar satisfações para a família que está casando só por casar, por tradição, porque todo mundo casa, eu pego e caso lá. Você chega ali, alguém na frente que pega e está celebrando, mas eu não vejo Cristo ali na celebração. Eu estou falando de matrimônio. Estou falando para você, católico. Você está na igreja de Cristo.
Por que não aproveitar? Por que não aproveitar e estar na Igreja de Cristo para Deus te abençoar? Quando você, quando você tem essa noção do que é realmente o sacramento do matrimônio e você, rebelde, diz, seja por bens materiais, ou seja por que for, ou porque não vê esse valor de Cristo na sua vida, Cristo não vai estar nessa união se você não casar diante do sacramento, diante ali do sacerdote que vai ligar na terra, vai colocar essa sua união diante de Deus. E você vai, com isso, dar segurança para a pessoa que vai ficar com você o resto da sua vida, vai dar aquela segurança que você a ama, que você vai ficar com ela até o fim da sua vida, mediante a Cristo, por Cristo. Cristo vai te sustentar, Cristo vai te dar a força necessária. Ah, mas hoje os casamentos em geral, todos se desfazem. Mas por quê? Será que sabem dessa profundidade toda? Daí temos que evangelizar. Eis a importância. Você pode fazer diferente. Procure a sua paróquia. Converse com o seu padre, com o seu pároco. Procure para saber. Participe do encontro de noivos. Procure na sua secretaria paroquial como que funciona. E verás. É a única igreja fundada por Cristo, que te oferece Cristo. Oremos, busquemos. Salve Maria, viva Cristo Rei.